Saudações, nossos amigos que nos assistem daí de casa. Está a começar a lição de Escola Sabatina no canal Luz no Escuro. Hoje estamos aqui para termos essa conversa muito especial da lição de Escola Sabatina. E conforme vocês veem, não estou sozinho aqui no estúdio. Recebemos nossa amiga, a nossa convidada, e vai ter este momento para poder dizer o seu nome e, acima de tudo, cumprimentar os nossos amigos. Ok. Sintam-se cumprimentados aí do outro lado. Eu chamo-me Ângela. Quero agradecer por esta oportunidade que me concederam, por este convite. É uma honra poder estar aqui com vocês. Ok, muito obrigado. Nós nos sentimos honrados por fazer parte desta comunidade. Sem entrar na lição, em primeiro lugar, queremos agradecer os nossos amigos que acompanham os nossos conteúdos e, acima de tudo, eles comentam. E nós temos essa atividade sempre de nós entrarmos no campo de mensagens para poder ver o que é que lá existe. E hoje viemos agradecer de forma especial o nosso amigo Albino, ele que nos vem de Tete. O nosso muito obrigado. Também temos o nosso amigo Fernando, que nos vem da Machixe. Tem outros que comentaram, só que infelizmente eles não colocaram os seus nomes e de onde nos vem. Então, vai aí uma dica para você que assiste neste momento, que possa acessar o campo de mensagens, coloca o seu nome e de onde nos vem. E na próxima oportunidade, na próxima edição, nós faremos questão de poder mencionar o seu nome. Então, voltando já para a lição, em primeiro lugar, estamos a dar continuidade, né, desta carta que já vai ao seu fim, de Efésios, que o apóstolo Paulo escreve para este povo, é quando ele estava na prisão. E nosso foco nesta intervenção é capítulo 6, né, capítulo 6, nos versos 10 até 20. Mas, em primeiro lugar, vamos ler o nosso verso áureo, ou o nosso verso que vai servir de pano de fundo durante a nossa conversa. Então, por favor, pode ler Efésios capítulo 6, a partir do verso 16 a 17. Ok. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ok, acho que foi bem claro, né? Esse texto nos dá a ideia de que nós estamos envolvidos num conflito cósmico. Então, quando falamos de um conflito cósmico, é que é um conflito que envolve todas as pessoas, toda a humanidade. Então, todos nós estamos dentro desse conflito. Mas, nesta carta aqui, o apóstolo Paulo escreve para este povo, mostra a ideia que essa luta é uma luta espiritual. Não se trata de uma luta de quem? Do seu próximo, a pessoa composta de sangue e carne, mas sim é uma luta espiritual. Então, nesta intervenção, iremos discutir, quando falamos de uma luta cósmica, estamos a falar do quê? E como nós podemos nos defender desta luta cósmica. Mas, já voltando para a nossa realidade como igreja, então, gostaria que pudesse trazer aqui como nós podemos nos manter unidos e conseguirmos ter vitória nessa luta cósmica e não se tratando de uma luta que nós conseguimos ver os nossos inimigos. É uma luta espiritual. De que forma nós podemos obter a vitória? Ok. Uma vez que o nosso tema é lutando pela paz, primeiro dizer que nós estamos diante de uma guerra, né? O grande conflito. O que seria esse grande conflito ou essa batalha? Não é uma batalha física, como já vinha dizendo, é uma luta espiritual. E nós estamos lutando contra quem? Ou quem está lutando contra nós, né? Então nós percebemos que é uma luta espiritual onde nós lutamos contra forças do mal. É uma luta que não requer uma força física, mas sim requer uma força que vem de Deus, uma força sobrenatural que vem de Deus, uma vez que também não estamos diante de uma luta física. Exato, exato. Então, fica bem claro. A primeira coisa, lutando pela paz.
e estamos a dizer que nós estamos numa disputa, numa guerra. E nessa guerra, precisamos até um certo ponto saber quem é o nosso inimigo, conforme já estava a dizer, para saber da melhor forma quais são as estratégias que nós podemos usar para poder derrotar o quê? O nosso inimigo. Sim. Então, esta intervenção vai ser muito especial. Já voltando para a igreja, vamos poder perceber que a igreja é apresentada como sendo um exército. Então, um exército, é claro, olhando para aquilo que o apóstolo Paulo escreve para este povo, olhava para a situação de quem? Dos exércitos romanos. Okay. É claro, quando eles saíam para a batalha, uma das coisas é que para poder ter o sucesso dentro da batalha, há necessidade de haver unidade. Okay. Porque quando um luta sozinho, é mais, quer dizer, é desvantajoso do que quando estão unidos, né? Então, vamos poder perceber a importância da unidade dentro da igreja, né, para podermos alcançar a vitória. Será que a unidade é importante ou não? Se é importante, né, vamos poder apresentar as vantagens, assim como as desvantagens, no sentido de lutar sozinho, assim como lutar com os outros. Ok. Nós estamos falando da igreja, um exército unificado. E ao longo da lição, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele fala da unidade, mas no exército, por exemplo, o exército romano. Nós percebemos que quando os militares iam à guerra, então, eles estavam organizados em o quê? Em unidades. Isso para quê? Para poder colocar a ordem. Cada unidade tinha lá os seus métodos, tinha lá os seus princípios, a forma como lutar. Exato. Então, a igreja, sendo ela uma unidade, mas uma unidade militante, que nós estamos lutando não contra forças físicas, mas sim contra forças espirituais. Então, nós precisamos fazer o que é importante, nós nos aliarmos a essa unidade, porque sozinhos nós não podemos vencer esta guerra, mas sim nós precisamos nos aliar a um grupo que também está combatendo o quê? A mesma guerra. Exato. É mais ou menos isso aí. Ok. Também é importante, saindo um pouco no campo de militares, Okay. acho que todo mundo já assistiu pelo menos a um jogo de futebol, né? O jogo de futebol encontramos equipes. É importante diferenciar entre equipe e um grupo. Okay. Um grupo, cada um tem o seu propósito. Mas uma equipe, eles têm um único propósito. Isso mesmo. Que é fazer o quê? É vencer. É vencer. Então, não importa se alguém é guarda-rede, não importa se alguém é porta de lança, não importa se é meio campo, mas o importante é que eles estão a lutar para poder fazer o quê? Vencer. Vencer. Então, dentro da igreja, temos que perceber, porque às vezes nós achamos que as pessoas são mais importantes, são pessoas que param em frente e pregam. Você que é diácono para poder receber as pessoas não é nada. Mas vimos que isso não é verdade. Okay? É importante perceber que cada um tem a sua posição, mas dentro dessa posição temos que ter um único propósito. Okay. O propósito é podermos vencer. Vencer a guerra. Então, a união faz a força. Isso. É aquilo que se diz, o ditado popular, a união faz a força. Então, a igreja, para poder vencer dentro desta batalha espiritual, cósmico, há necessidade de poder haver unidade no seio dos membros, Okay. para que eles possam alcançar. Mas por falar sobre a questão de alcançar a vitória, é importante, quando você sai para uma luta, no contexto de militares, poder ter armadura. Okay. Há necessidade de poder estar armado. Porque se você vai numa batalha e você não tem arma, quer fazer o quê? Okay. Então vamos poder ver quais são as armaduras que o apóstolo Paulo nos apresenta como meio para poder nos defender deste inimigo invisível. Ok. Antes de falar da armadura, gostaria de falar um pouquinho mais acerca da igreja como uma unidade. Exato. Porque nós vemos aí o apóstolo Paulo usando uma metáfora, né? Exato. Comparando a um exército militar
físico, né? Que iam realmente para guerrear com escudo e tudo mais. Então, vemos que usa uma metáfora. Nós estamos a falar aqui de uma unidade militante, mas sendo um exército que é o quê? Que é a igreja, diante desta batalha espiritual. E também é importante que onde quer que nós formos, nós possamos zelar pela nossa imagem. Zelar pela imagem de quê? Da nossa unidade. Porque uma vez que nós temos algumas técnicas nossas, nós temos os nossos princípios. Então, como cada militante faz parte de uma unidade, então nós precisamos zelar pela nossa espiritualidade. Precisamos zelar pela imagem da nossa unidade. Ou seja, precisamos zelar pela imagem da nossa igreja, né? Para não trazermos aqui vergonha por aí fora. Imagina se eu sou adventista, estou no mercado, estou lá com as minhas colegas por aí, outras vendedeiras. Então, eu começo a falar de algumas coisas não boas que acontecem na igreja, alguns segredos que eu diria, talvez, entre aspas, segredos de Estado, né? Então, nós não estamos exercendo uma influência positiva pelo fato de nós estarmos a denigrir a imagem de que da nossa unidade. Então, é importante que cada um de nós possa zelar pela imagem de que da nossa igreja e dos nossos princípios. Exato. Sim, como já vinha falando sobre a armadura, Deus nos chama muito. Exato. Deus nos chama muito. Nós estamos participando de uma guerra, somos militares, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que já venceu através da sua morte aonde? Na cruz. E esse mesmo Deus, ele nos prepara para que nós possamos combater. E ele diz como é que nós devemos estar trajados, né? Como é que nós podemos vencer essa guerra? Ele nos dá o quê? As diretrizes, né? Primeiro nós temos que conhecer o inimigo com quem nós estamos fazendo o quê? Combatendo, porque nós vamos nos preparar talvez para combater com um gigante que vai nos sobrar por aí. Então, é importante que nós conheçamos o inimigo e sabermos como nós podemos derrotar. Quais são as armaduras que nós podemos usar para podermos fazer o quê? Nos defender desse mesmo inimigo. Só que importa salientar que não é uma armadura física como tal, mas armadura espiritual que Deus nos concede para que nós possamos usar para derrotar o inimigo. Ok, então, conforme já nós percebemos, trata-se de uma armadura não física. Nós vamos falar aqui, por exemplo, que você tem que começar a pegar katana, não sei aonde, andar atrás de pessoa, andar a cortar, porque não há de fazer nada, né? Claro, estamos a falar de inimigos espirituais, né? São anjos caídos. Esses anjos caídos, eles têm o domínio sobre o mundo espiritual. Então, quando nós não temos domínio do mundo espiritual, precisamos de alguém para poder nos defender. E essa pessoa é Deus. Então, temos que estar conectados a Deus. Mas vamos começar aqui a mencionar alguns instrumentos que são usados no mundo físico, no contexto militar, que até um certo ponto tem uma ligação com o mundo espiritual. Então, começamos, por exemplo, pelo cinto e a couraça. Né? Acho que nós sabemos o que é cinto. Cinto, sim, né? claro. Pelo menos, mesmo para policiais que andam aí na cidade, pelo menos eles usam um cinto diferenciado um pouco grande, que eles colocam lá, por exemplo, colocam a arma, os outros colocam faca, tudo mais, né? Sabemos que o cinto é importante. Em primeiro lugar, é porque tem que fixar, porque colocam vários instrumentos. Sim, sim. Que esses instrumentos vão usar durante o quê? Durante a luta. Outros colocam até algumas garrafas de água. Os soldados colocam garrafas de água. Então, o cinto tem é importante. Por quê? Porque assegura o quê? A roupa que o soldado usa, tá perceber? E também há a possibilidade de poder colocar alguns instrumentos de luta. Mas fala um pouco sobre a questão de couraça. Qual é o contexto do couraça que o apóstolo Paulo falava
e qual é a ligação que existe com a nossa defesa no mundo espiritual. Ok, eu gostaria de convidar a você que está desse outro lado e também ao Silvestre para que possamos tomar a leitura aí no livro de Efésios, capítulo 6. Penso que pode ler aí o verso 14. O verso 14 diz o seguinte: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés... Não, já terminei. Couraça da justiça. Ok. Então nós vemos aqui, diz o seguinte: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Exato. Então nós vemos aqui uma parte da armadura que Deus nos concede. Exato. Primeiro, o cinto representa o quê? Representa a verdade, né? Nós como militantes temos que sempre optar por falar a verdade, pregarmos o quê? A verdade. Esse é que é o caráter, ou seja, essa é que é a característica principal de um verdadeiro cristão, né? De um cristão genuíno. Falar sempre o quê? A verdade. Agora, a outra aí é a couraça, né? A couraça é a justiça, isso mesmo. Então, o cristão deve cingir-se do cinto e da couraça, falar a verdade e ser justo. A justiça, ela é muito boa. Independentemente do nosso achismo, do nosso ponto de vista, nós temos que falar aquela que é a verdade que está onde? Que está na palavra de Deus. Então, nós temos que ser justos. Então, ser justo, acho que pode trazer aí algumas conotações, né? Ok. Será que nós somos justos? Sim, somos justos porque existe alguém que nos justifica. Ok. Que essa pessoa é Cristo, né? Se nós aceitamos Cristo, Ele é que nos justifica. Então, você precisa ser justo. Então, também o ser justo, no sentido, é claro que em algum momento, às vezes temos questões de preferências. Ok. Eu posso ser bondoso com essas pessoas e fazer boas coisas com essa pessoa, mas esse tipo de pessoa não vai com minha cara. Então, a Bíblia nos convida para nós sermos justos. Pode ser que nós trabalhamos no Estado, como enfermeiro, e você diz que tem que atender bem esses tipos de pacientes, esses você não pode atender. Então, isso, você está sendo injusto. Então, somos convidados todos nós, como sendo cristãos, como sendo membros desse grande exército, para sermos justos com todos. E também aqui na nossa lição, nós vemos aí o nosso comentarista, ele diz que Paulo associou a justiça com a santidade, bondade e verdade, né? Pensando nela como a qualidade de tratar bem os outros e de forma justa, especialmente companheiros, membros da igreja. Então nós vemos aqui que a justiça, ela é associada com o quê? Com a santidade e a bondade. Então, quando nós somos justos, nós ao mesmo tempo, ou consequentemente, temos que ser verdadeiros, temos que ser bondosos. Sim. Então, aí fica a dica, né? De perceber. E uma das coisas é que o apóstolo Paulo diz, é para vestir toda a armadura. Ele não diz, é para vestir a armadura. Toda a armadura. Então, é importante perceber que já mencionamos alguma das coisas. É a verdade, falar apenas a verdade. E a justiça, estamos a falar sobre a questão de ser bondoso. Para com todas as pessoas. Tratar bem as pessoas. As pessoas devem te conhecer porque você cuida bem das pessoas. Não é para poder, não sei, essa pessoa eu lhe cuido bem, mas os outros não vão com minha cara. Então, se fosse assim, Cristo também ia selecionar. Nós sabemos que Cristo não selecionava as pessoas e nós também não iremos fazer o mesmo. Então, avançando um pouco mais para frente, nós encontramos já os sapatos, né? Estamos a seguir, né, a sequência. E no nosso verso, no nosso capítulo que estamos aqui a analisar, já estamos no verso 15, que diz o seguinte: e tendo aos pés calçado com a prontidão, assim que é, do Evangelho da Paz.
Então, nós encontramos que já existe o calçado, que já são os sapatos. Então, ele disse calçar o evangelho. Mas aqui soa um pouco assim. Será que o evangelho se calça? Estamos a falar do quê? Ok. Ali, quando se fala dos sapatos, eu penso que aí desse outro lado nós podemos ver ali no livro de Efésios, podemos abrir o capítulo 1, verso 2, assim como podemos ver o capítulo 2, verso 14, para ver o que vem lá. Os sapatos, uma vez que nós dissemos que Paulo ele usa uma metáfora, então sapatos, a igreja como arautos da paz. Então os sapatos, os militares romanos usavam sandálias, ou seja, sapatos duros, sapatos resistentes, sapatos que mantinham o militar firme, no sentido de, por mais que seja empurrado, não pudesse fazer o que? Escorregar ou cair de qualquer maneira. Então, nós vemos ali que os sapatos davam uma espécie de firmeza, né? Davam uma espécie de quê? De resistência ao próprio soldado. Ok. Então, quando nós falamos também, acho que aí tem a ideia de, é claro, nós usamos os calçados para poder, até um certo ponto, permitir com que nós possamos nos mover. É claro, se você fala a verdade e acima de tudo é uma pessoa justa, é claro que você vai pregar o evangelho. Você vai poder querer partilhar com os outros essa verdade. Isso mesmo. Então, porque você teve encontro com Cristo. Então, e você sente a necessidade de poder transmitir essa mesma energia, a mesma verdade para outras pessoas. Okay. Então é onde nós encontramos o quê? O Evangelho. Okay. Mas de seguida o apóstolo Paulo ainda mais traz o contexto de quê? De escudo e capacete, né? Escudo, capacete e a espada. Ok, gostaria de falar um pouquinho mais da igreja como arautos da paz. Nós vemos a igreja, arautos o quê? Arautos significa proclamador, ou seja, anunciadores de quê? Da paz. Então, a igreja, ela luta pela paz resultante essa paz da presença de quê? De Deus. Então, o que por consequência a igreja vai fazer? Ela vai pregar as boas novas, hein? Vamos falar de quê? Da esperança que Deus nos concedeu. Vamos falar de quê? Da promessa que Deus nos fez. Então, nós falamos de Deus, da vinda de Jesus Cristo, para quê? Para as pessoas. Porque quando nós temos Deus, quando nós sabemos quem é Deus, por aí fora, então, nós temos uma paz aonde? Nas nossas vidas. Exato. Ok? Exato. Ok. Então, seguindo já para a questão do escudo, já vamos para o verso 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Verso 17. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, voltando para o verso 16, diz, além disso, use o escudo de quem? Da fé. Então, nós encontramos que o escudo é muito importante. É claro que o soldado, no nosso contexto, às vezes, não temos... não sabemos muito sobre a questão do escudo. Acho que os soldados atuais não usam escudo, porque antigamente eles, como usavam flechas, né? As lanças. As lanças, então tinha que ter um escudo. O escudo é para poder te defender, né? Para poder criar o que? A defesa contra o que? O inimigo. Então estamos encontrando que o escudo é a fé. É a fé. Você precisa ter fé. E fé em Deus. E sabemos que fé sem obra é inútil. Então, é importante que você tenha fé, mas que essa sua fé possa ser evidenciada através da forma como você vive na sociedade. E analisando mais esses versos 16 e 17 do capítulo 6, diz, segurando sempre o escudo da fé. O que é o escudo? Escudo é aquela armadura que nos conserva de quê? De não sermos atingidos pelas setas, pelas lanças por aí. Então, nós vemos aqui como um escudo espiritual que nos conserva de todos os ataques
do maligno. Então Exato. nós temos que segurar sempre o escudo de quê? Da fé. O que é fé? É ter a certeza daquilo que nós não fazemos o quê? Não vemos. Com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação. Exato. Então nós vemos aí que capacete da salvação, né? A salvação é o que faz o quê? É o que nos motiva para que nós possamos fazer o quê? Guerrear. Nós não podemos querer a salvação quando nós não estamos em altura de poder fazer o quê? Guerrear. Exato. Então, a salvação, ela é que nos dá aquela vontade de guerrear, querer fazer o quê? Querer vencer. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada do Espírito é o quê? É a palavra de Deus. É a Bíblia, né? É mais ou menos isso. É interessante perceber que, dentro desta batalha, olhando para o contexto da capacete da salvação, é que não é possível você transmitir uma boa nova que não criou impacto na sua vida. Isso mesmo. Saiba disso. Você só pode falar para os outros de Cristo se esse Cristo faz sentido na sua vida. Se esse Cristo impactou a sua vida. Nós percebemos que, por exemplo, algo anormal acontece, por exemplo, vamos supor aqui na Machixe, por exemplo, possa descer ou cair um avião. Se cai um avião, por exemplo, nas proximidades de uma escola e você sai para a cidade, aquilo é anormal acontecer. Mas caiu o avião. Mas quando você chega na cidade, será que você vai conseguir calar, não falar? Não tem como. Toda pessoa que você vai lhe encontrar vai dizer, não, tem um avião. Outras pessoas nem vão te perguntar. Você vai criar uma conversa no sentido de transmitir, dizer que, ei, amigos, tem um avião. Mas o que acontece conosco? Se nós dizemos que nós nos encontramos com Cristo um dia, mas às vezes nós não pregamos o Evangelho. E se nós não pregamos o Evangelho, é que esse Evangelho não impactou o quê? As nossas vidas. Até nós nos envergonhamos com o quê? Com o Evangelho. É triste perceber que nós nos envergonhamos com o Evangelho. E o livro de Isaías, Cristo diz que ele não se envergonha de nós, mas nós é que nos envergonhamos de Cristo. Se nós nos envergonhamos é porque nós não temos fé. Porque nós temos que confiar que tudo vai terminar bem. Quando nós temos fé, temos a certeza da existência de quem? De Deus. Porque é crer naquilo que nós não conseguimos ver. Sem fé é impossível nós agradarmos a quem? A Deus. Porque sem essa fé, o diabo nos manipula, né? Nos usa de qualquer maneira. Então, nós precisamos fazer o quê? Precisamos permanecer firmes em Deus, para que o diabo não possa nos manipular constantemente. Exato. E como o ditado diz, toda oficina vazia é o campo do inimigo. Então, às vezes, quando nós não temos a certeza da salvação, com esse entendimento, não temos fé em Deus, o inimigo nos usa. Porque nós não nos envolvemos na missão. Nós não nos envolvemos. Só ficamos na igreja a dizer, epa, eu só estou à espera dos outros falar. E no final das contas, é que quando você não se envolve na missão, consequentemente você se envolve na missão do inimigo. Isso mesmo. Porque você vai começar a ser a primeira pessoa a trazer o quê? A trazer críticas sempre no final das contas. Aquele não está a fazer bem. Aquele não está a fazer bem. Mas o que é que você faz? Então você começa a fazer o quê? É aquilo que se diz. Quando você não sabe com que inimigo você está a lidar, você corre o risco de você estar ao lado de quem? Do inimigo. A combater com aqueles de quem? De Cristo. Então é importante tentarmos perceber. Se até então você não se envolve na missão, meu amigo, tarde ou cedo você vai estar no lado do inimigo. Então devemos nos precaver com isso. Então, eu não sei se tem alguma coisa a dizer. Uma vez estamos a falar do escudo, capacete e a espada. No geral, estamos a falar de toda a armadura. Exato. Será que nós temos que usar essa armadura quando? Ou seja, o tempo todo, né? Há necessidade de nós usarmos as armaduras, há necessidade de nós usarmos o escudo, a capacete e a espada
o tempo todo? Em que momento nós podemos usar? Acho que fica bem claro todo o tempo. Ok? E o apóstolo Paulo é interessante, por isso que eu voltei mesmo a frisar aquela ideia, porque ele diz: usem toda a armadura o tempo todo. Ok? Porque a batalha espiritual acontece o tempo todo. Todo, isso E mesmo. na maioria das vezes, sem falhar, a batalha espiritual acontece onde? Na sua mente. É o campo de batalha. Então, tudo é a mente. E temos a avenida da alma, que é o quê? São os nossos olhos, os nossos ouvidos, o que nós comemos, o que nós tocamos. Isso são avenidas de quê? Da alma. Então, temos que nos precaver. Então, se nós estudamos a palavra de Deus todos os dias, se nós exercitamos a nossa fé através de pregação de evangelho, se confiamos em Deus, é claro que nós teremos a vitória. Ok? E é importante. Essa vitória deve ser transmitida para os outros. Ok. Porque estamos a falar do quê? Da unidade também, que é um elemento crucial. Ok? Então, como cristãos, aguardando a vinda do Mestre, nós temos sempre que fazer o quê? Que optar sempre pela verdade, né? Optar pela justiça, anunciando a paz, e também nós temos que fazer o quê? Nós temos que viver e andar sempre em comunhão com o quê? Com Deus, o tempo todo, fazendo aquela que é a sua vontade. E acima de tudo, nós temos que fazer o quê? Esperar em Deus, depender de Deus. Assim como uma criança, um bebê depende dos seus pais, nós também precisamos nos agarrar a esse Deus. Exato. Porque nós já estamos nos derradeiros momentos, um momento no fim da história da humanidade. Então nós precisamos nos agarrar àquele que pode nos salvar, porque ele já está, ele diz, ele está disposto para poder fazer o quê? Para poder nos ajudar. Ele até nos mostra: filhos meus, e sigam o meu exemplo, confiem em mim, usem as armaduras para que vocês possam fazer o quê? Vencer esse inimigo. Porque eu já venci esse inimigo. E outra coisa, ele não nos deixa para nós guerrearmos sozinhos. Ele está lá conosco para nos dar força, para nos dar coragem, para nós podermos fazer o quê? Vencer a este grande conflito. É importante poder perceber isso, a essência. Mas tem outro elemento crucial. Ok? Dentro dessa armadura é apresentada a oração, que já olhamos para o verso 18. Né? Verso 18 diz o seguinte. Podemos ver 18 até 20. 18 até 20. Diz assim: ore no Espírito em todas as ocasiões, Ok. com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ok. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que distintamente torne-se conhecido o ministério do Evangelho, e pelo qual sou embaixador preso em Coríntios. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Ok. Percebemos que a oração também é um elemento muito importante. Então, de que forma, até um certo ponto, acho que fica bem claro, né? Acho que o texto já traz tudo à tona, né? Orem no Espírito em todas as ocasiões. Nós Todas precisamos ocasiões. perseverar. Aqui, quando se diz oração contínua, significa perseverar. Se demorar aonde? Na oração. Então, nós encontramos aqui dois pedidos do apóstolo Paulo. Exato. No primeiro pedido, ele diz o seguinte: Paulo pediu aos leitores que fizessem oração fervorosa, urgente e perseverante por todos os santos, para que a igreja seja bem-sucedida na luta contra os poderes do mal. Exato. Precisará praticar a dependência de Deus por meio da oração inspirada no Espírito. Então, nós vemos o primeiro pedido de oração. Né? Ora para que nós possamos orar pela nossa igreja. E o segundo pedido aqui diz o seguinte: o segundo pedido de oração de Paulo foi por si mesmo, para que Deus lhe concedesse a mensagem certa, que seja dada a palavra. Ou seja, no momento certo, quando nós vamos pregar ou quando queremos falar da palavra de Deus, nós
não vamos falar as nossas próprias palavras de Exato. certeza. Então nós precisamos pedir a Deus para que possa nos guiar. Precisamos pedir a Deus para que tudo aquilo que vai sair da nossa boca não seja de acordo com a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Então, e outra coisa, nós não temos coragem. Eu, de forma particular, não tenho vontade de poder falar da palavra de Deus porque não sou digna. No entanto, eu peço a Deus para que possa me dar coragem para poder fazer o quê? Para poder falar, para poder anunciar essas boas novas. Exato. É interessante perceber que muitas das vezes quando nós oramos para que Deus possa nos conceder emprego. Oramos para que o Senhor possa proteger a nossa família. Nós oramos para que o Senhor possa nos dar boas coisas. Mas nunca oramos para que o Senhor nos dê coragem para testemunhar a respeito dele. Infelizmente. Então, aí está uma dica. Amigo, começa hoje. Tem pessoas que dizem, não, eu não tenho coragem. Sim, ora a Deus. Ele é que capacita. Quer dizer, o Senhor não chama aqueles que estão capacitados, porque eles se acham demais. Ele chama pessoas para poder capacitar. Assim foi com Moisés, assim foi com Jeremias. E você também pode. Se apenas você abrir o seu coração para o Senhor. Nós só precisamos nos apresentar diante de Deus, assim como nós estamos, né? E Ele vai nos usar. Há quem diga que, eu preciso me preparar, porque eu não sou eloquente, porque o meu grau de escolaridade é baixo. Nós podemos ver o exemplo de Josué, quando ele foi chamado para liderar. Ele era um jovem que não tinha escola, né? Não sabia nada, ele tinha medo, ele era muito tímido. No entanto, ele se apresentou diante de Deus assim como ele estava, né? Então, nós não precisamos ter medo, porque eu não sei ler, porque eu não conheço a Bíblia, por aí. O que nós temos que fazer é termos vontade. Quando nós temos vontade, quando nós reconhecemos que nós precisamos realmente de Deus, então nós nos apresentamos diante de Deus assim como nós estamos. Então Deus, Ele irá colocar na nossa boca palavras para que nós, palavras exatas, é o que eu queria dizer, né, para que nós possamos anunciar. E outra coisa boa que acontece quando nós nos demoramos em oração é que nós nos tornamos amigos íntimos de Deus. Sim. Mas vocês percebem o que é intimidade, né? Aquela relação que eu tenho com meu filho ou com meu marido. Então, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós nos demoramos em oração, o que acontece é que Deus vai nos revelar até aquilo que estava oculto, de tanto nós nos aproximarmos dele. Sim. Então, é isso, precisamos. A oração tem poder. A oração tem poder até de poder mover montanhas. Mas às vezes nós menosprezamos esse ingrediente importante. Então precisamos orar. E orar sem cessar. Conforme o apóstolo Paulo diz, orar sempre e suplicar para que o Senhor possa, acima de tudo, vos proteger. Mas eu tenho uma questão muito interessante. Estamos a falar dentro da batalha, né? Dentro da batalha sabemos que todas as coisas acontecem. Existem soldados que são abatidos e morrem. Existem soldados que são abatidos e ficam feridos. Existem outros soldados que até um certo ponto se aliam ao inimigo, né? Mas os soldados abatidos, será que nós demos conta? Voltando para o contexto da igreja, existem irmãos que às vezes não conseguem perseverar. Eles ficam abatidos, desmoralizados. Nós, como sendo membros da igreja, qual deveria ser o nosso posicionamento quanto a essas pessoas? Como nós já havíamos dito, a igreja é uma unidade. E quando nós somos unidos, nós somos irmãos. Está a perceber? Quando alguém cai, durante a batalha, quando um soldado é ferido, nós não deixamos esse soldado para trás, né? Então nós ajudamos ele a fazer o quê? A levantar. Quando o nosso irmão está afrouxando na fé, o que nós temos que fazer é orarmos e ajudarmos a ele a fazer o quê? A caminhar. Há uma coisa que acontece nas nossas igrejas hoje em dia, né? Os nossos irmãos acabam se mergulhando em vícios, mergulham-se em
vamos dizer, coisas obscuras por aí, Exato. e nós paramos de longe fazendo o que? Assistindo. Exato. Em algum momento nós somos culpados pelo fato de nós pararmos, ficarmos no silêncio. Né? Nós precisamos dar força, falarmos que isto está errado, isto está certo, que você pode conseguir fazer o quê? Vencer os vícios, as drogas. Nós precisamos orar, precisamos confiar que Deus poderá fazer o quê? Nos ajudar. Então nós precisamos nos levantar, porque enquanto nós como uma unidade, nós como um só corpo, nós como uma igreja, não nos levantarmos uns aos outros, ninguém há de vir de fora para nos levantar. Exato. Sim. Exato. Então é importante, amigo, você, quando vê seu amigo, irmão da igreja, é quando ele foi abatido, ferido, não julgar a ele. Não julgue a ele. Pelo contrário, você deve levantar o seu braço e assegurar essa pessoa. Ok. Assegurar essa pessoa. Dar o ânimo. Vamos continuar. É assim que acontece. Eu me inspiro bastante no espírito de soldados. Eles se preocupam um do outro. Se preocupam. Quando um é abatido, ele chama a manca, coloca aí, lhe leva para lá, enquanto outros estão a fazer primeiros socorros. Todos estão envolvidos porque é uma equipe. É uma equipe. Então temos que mudar a nossa cosmovisão de julgar os outros. Aconteceu com ele dentro de batalha, ele não conseguiu. Está a perceber? Ele não conseguiu, cedeu e aconteceu. Então não julgue. Vá, fala com ele, ele ajude. Ore por ele. O Senhor vai poder te abençoar Talvez bastante. você aí esteja se perguntando, será que esse grande conflito é mesmo uma realidade? Será que eu posso levar a sério? Será que nós podemos levar a sério esse assunto do grande conflito mesmo? Yeah. Será? É muito real. Não tem como. É claro, como se diz, não tem como eu provar. Mas existe sempre evidência de que nós estamos dentro do grande conflito. Claro, se é uma batalha espiritual. Então temos evidências. Nós sentimos isso e nós sofremos por isso. Sofremos por isso. É claro. Por exemplo, o vento, nós não conseguimos palpar o vento, mas nós conseguimos ver as manifestações do vento. É a mesma coisa que acontece com o grande conflito. Toda pessoa que está dentro da igreja, existe sempre uma atração para que ele possa sair. Sim. O cristão, uma força negativa. Negativa mesmo. O cristão tem pessoas que acordam e dizem, eu não sei o que eu estou a fazer como cristão. Está a perceber? E até um certo ponto existem coisas que, é claro, pode ser que você não nasceu dentro de um contexto assim, de cristianismo, e você tinha alguns vícios lá. Há dias que bate saudade de voltar. Basta bater aquela saudade, tem que saber que é o inimigo. Está às portas. Então, naquele momento, há necessidade de fazer o quê? De poder orar. E se você orar, o Senhor pode te ajudar. E como a Bíblia diz, o Senhor nunca permite nenhuma tentação fora daquilo que são suas capacidades de resistir. Então, é importante nós podermos ter, conforme ela já estava a dizer, termos esse relacionamento com Cristo. Porque no momento oportuno, Ele que nos ajuda a escapar das armadilhas do inimigo. Mas se nós não temos um tempo em qualidade, com quantidade com o Senhor, é claro que quando bate a tentação, nós somos arrastados. Porque nós não temos as raízes que podem fazer o quê? Nos sustentar. Então, últimas considerações da nossa conversa. Ok. Realmente, como ele já havia dito, o assunto do grande conflito é uma realidade. Então, nós precisamos mesmo nos revestir das armaduras que Deus nos concede. Então, para você que está aí em casa, eu penso que pode ler o livro de Efésios todo ele, apesar de que nesta semana nós nos concentramos apenas no capítulo 6, do verso 10 até 20, mas nada obsta que você possa ler todo o livro de Efésios, e não só toda a Bíblia, né? De falar também que nós somos uma igreja militante rumo à igreja triunfante. Então, eu gostaria de estar lá com você, né? Então, nós vamos orar juntos. Eu vou orar por você, ore também por mim, para que nós possamos vencer
esta guerra, como eu Exato. já havia dito, nós somos uma igreja militante, Ruma é uma igreja Triunfante. triunfante, Exato. uma igreja vencedora. Ok, muito obrigado. Amigo, conforme você sabe, nós iremos orar por vocês, mas é importante que vocês orem por nós. Porque o ministério que nós estamos a desenvolver, dessas lições da Escola Sabatina, nós enfrentamos vários desafios. Existe um momento que o inimigo começa a criar barreira para nós não gravarmos essas lições. Então, peço que ore por nós também, né? E também pedimos para que possa acessar o campo de mensagem. Escreva o que você aprendeu nesta lição. Qual a coisa que você descobriu que pode ser que antes você não tinha um conhecimento um pouco mais profundo. Acesse o campo de mensagem, coloque lá. Se você tem uma questão, pode acessar também o campo de mensagem. Nós sempre vamos poder dar um feedback, né, quanto às suas questões. E não se esqueça de poder partilhar este conteúdo com seus amigos e familiares. E se inscreva ao canal, sei que você ainda não é inscrito ao canal, se inscreva ao canal e ative o sininho das notificações, para que das próximas vezes que nós lançarmos um conteúdo, o YouTube possa te recomendar para poder assistir os nossos vídeos. O nosso muito obrigado por nos acompanhar e te vejo numa próxima oportunidade, se o Senhor permitir. Tchauzinho, até a próxima.